Fala pessoal, vamos começar uma série de vídeos aqui sobre um programa que eu acho muito interessante, que eu uso no meu dia a dia já há bastante tempo e que eu acho que pode ser bastante útil para vocês também aí, tanto no ambiente web, nas produções que vocês forem fazer, enfim. Tá? Então pessoal, eu estou falando do Inkscape. O Inkscape é um software bastante antigo já, eu conheço ele há mais de 10 anos, 12 anos assim. E é bem curioso, porque o Inkscape é um software que ele nunca ficou pronto, efetivamente. Ele sempre está em versão alfa, eles sempre estão melhorando alguma coisa ou outra, mas a interface dele nunca mudou, né? Eu acho muito interessante isso, porque o Inkscape que eu usava lá na faculdade, há tantos anos atrás, é praticamente o mesmo, né? Só que ele foi melhorando, foram corrigindo bugs, a interface foi ficando mais leve, enfim, tá? Ele trabalha com um formato chamado SVG, tá? Que na prática a gente traduziria para Scalable Vector Graphics, né? Então, uma imagem, né, escalável, né? Isso que é o conceito primário do SVG, eu acho bastante interessante, né? Olha só que a versão inicial do Inkscape é do SVG, perdão, é de 1999, né? Então é uma especificação já bem antiga, só que ela se mantém até hoje, ela é compatível com quase tudo, né? É um formato baseado em XML, vocês vão ver que a gente pode até editar ele num editor de texto, né? E isso daqui é uma das coisas que eu acho bacana, porque você pode criar SVGs e modificar eles por script, por exemplo, né? Então o SVG ele é muito versátil, eu já fiz muitas coisas com ele, né? Então aqui tem um exemplo, né? O que seria uma imagem, né? Aqui embaixo, né? Em azul, e a especificação dela é no formato SVG, né? Então reparem como ele não é uma imagem pixelada igual a gente estava trabalhando com o GIMP, né? Que você tinha pixel a pixel, informações de cores para cada um, você exportava em diversos formatos e tudo mais. O SVG não, o SVG é como se fosse uma página web, vamos pensar assim, né? Ele tem uma estrutura muito similar ao XML, ele dentro são descritos os elementos, né? Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos dentro do SVG um círculo com as coordenadas dele, o raio e a cor de preenchimento, né? Então, são comandos que nós passamos para a máquina instruindo como desenhar as coisas. E qual que é a vantagem disso? Os arquivos ficam muito leves, estão muito pequenos mesmo, né? Você pode até colocar dentro de um site, alguma coisa, ele vai renderizar muito rápido. E ao mesmo tempo você não está preso a uma resolução, né? Então, diferente de uma imagem que quanto mais resolução se tiver, melhor qualidade vai ser, aqui não. Você pode simplesmente escalonar infinitamente ela, desde imprimir uma figurinha até um outdoor gigantesco para colocar na rua, a qualidade vai ser perfeita sempre, né? Então, é uma das grandes vantagens aí do SVG, né? E de imagens escaláveis, né? Imagens vetorizadas, por assim dizer, tá? Então, a gente pode fazer qualquer coisa com o SVG, tá? Desde pequenos gráficos, ilustrações, que é o que eu uso mais, né? E até criar imagens mais complexas, né? E até mesmo coisas dinâmicas, porque ele suporta eventos. Você pode, inclusive, capturar cliques de botão e tudo mais, se estiver rodando um SVG no browser, por exemplo, tá? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos programar essa imagem? Na verdade, não, né? A gente vai usar o Inkscape, que é uma ferramenta de desenho. Então, para nós, aqui vai ser muito mais tranquilo trabalhar em relação a ver o código o tempo todo, né? Eu acho importante vocês saberem que existe, porque você pode, eventualmente, criar SVGs a partir de outras coisas. Então, um exemplo de coisas que eu já fiz é ter um script que gerava um SVG para gerar uma imagem com o que era? Era uma folha de orçamento, né? Que o cara precisava, o cliente precisava de alguns elementos gráficos bem definidos e tal, para criar as folhinhas de orçamento lá para ele preencher. E isso não seria tão fácil fazer na mão, por exemplo, ou deixar um bitmap lá, ia ficar pesado. Então o que eu fiz? Eu fiz um script que gerava um SVG, convertia para PDF, tá? Então tem muitas aplicações para isso, né? Falando sobre o Inkscape, ele é um software livre, gratuito, você vai encontrar ele em quase todas as plataformas, hoje em dia eles já têm ports ali, né? Inclusive nas lojas de aplicativos e tudo mais, então é bem fácil de instalar e não tem realmente muita dificuldade em relação a isso. Se você quiser, você pode baixar direto do site ou então instalar via apt-get, aqui no caso do Linux, tá?
E, como eu falei para vocês, nós temos agora uma grande distinção entre os tipos de imagens que a gente vai trabalhar. Antes nós estávamos trabalhando com imagens bitmap. Então nós tínhamos camadas, pixels, aplicávamos filtros e tudo mais. Agora não. Agora nós temos descrições da imagem que vão ser feitas sob a forma de vetores, tá? Então a gente vai ver um pouco sobre isso no próprio Inkscape, né? Então a interface dele, pessoal, é basicamente essa aqui que eu estou mostrando na tela, tá? Então eu estou com ele aberto aqui já. Ela não mudou muito, sabe? É a mesma interface praticamente que eu conheço há uns 10 anos. Então isso me deixa bastante contente, porque tudo que eu aprendi naquela época eu não preciso reaprender e ficar me adaptando. Tá? Então, pessoal, a interface do Inkscape, ela tem alguns elementos bem interessantes e cruciais que vocês precisam saber de antemão. Então, nós temos uma barra aqui de ferramentas, né, na lateral esquerda. Inicialmente, eu queria mostrar para vocês dois modos de seleção aqui, né? Então, nós temos a seleção de objetos e a seleção de caminhos dentro do objeto. Nós vamos falar mais sobre isso na próxima aula, mas a princípio eu quero que vocês entendam a diferença entre duas coisas aqui dentro do Inkscape. Então nós temos, como eu falei para vocês, é uma imagem que a gente pode escalonar infinitamente, olha, ela nunca vai perder qualidade. Então eu posso imprimir em qualquer tamanho, posso fazer qualquer coisa com SVG que não vou perder qualidade. Tá? Nós temos um modo de seleção de objetos aqui em cima, que eu consigo mover as coisas e escalonar aqui, por exemplo, o objeto inteiro. Então eu peguei o círculo aqui, ó, eu estou redimensionando ele. Reparem que até a borda dele diminuiu aqui, ó, tá? Então eu estou escalonando o objeto como um todo, tá? Nós temos aqui embaixo uma ferramenta de seleção de caminhos que ela trabalha dentro do objeto. Tá? Então isso aqui é bem interessante. Reparem que a borda estava diminuindo antes, né? Se eu fizer o escalonamento aqui pela ferramenta de seleção de caminho, repare que a borda não se mexe, né? Ela não se altera. Então, por exemplo, se eu pegar esse cara grande e diminuir, eu estou redimensionando o tamanho da borda. Ó, a borda quase sumiu ali, né? Agora, se a gente fizer o seguinte, a gente pegar o caminho aqui e for redimensionar, olha só, a borda se mantém. Então eu estou mexendo nos elementos internos, né? E isso é bem interessante, né? Depois a gente vai ver, a gente tem um monte de ferramentas aí para trabalhar com os caminhos, né? Então, inclusive alguns parâmetros dentro do objeto, olha só, que permitem me mudar a forma, né? Fiz até um Pac-Man aqui agora. Então, a gente consegue mudar a forma do objeto. A princípio, o que eu quero que vocês saibam é distinguir essas duas aqui para não se confundir, porque logo no início vocês vão começar a trabalhar, às vezes você está mexendo em um modo e não está saindo o que você queria, talvez o teu modo de seleção esteja errado, tá? Então, cuidem com esses dois modos aqui, beleza? Que mais? Nós temos algumas ferramentas de zoom, que o Inkscape ele tem uma tela de pintura infinita, né? Então eu posso pintar onde eu quiser, eu posso colocar coisas até fora da tela aqui, ele não vai reclamar, né? O SVG é versátil nesse sentido, tá? Então é infinito, eu posso expandir o meu desenho quanto eu quiser. Depois é só ir lá e redimensionar o tamanho da tela de pintura, ele vai englobar tudo, tá? Mas enfim... coisas que é interessante vocês saberem. Tô mexendo no Inkscape aqui, putz, perdi meu desenho. E agora, onde é que foi? Eu não preciso ficar procurando ele aqui, né? Aqui na ferramenta lupa, aqui embaixo, eu tenho um zoom que consegue me levar direto para a imagem de volta, né? Então, direto para o desenho, né? Que ele pegou só a parte que tinha o desenho, ou que consigo ir para a página inteira, né? Então ele desenha a página inteira. Então se vocês se perderem, só lembrem que tem a ferramenta de zoom aqui que a gente consegue voltar lá para a área do desenho, tá? Então pessoal, fora isso nós temos ainda questões como cores, preenchimento e tal. Nós vamos ter uma aula falando só sobre isso também, mas fica aqui embaixo, né? Aqui embaixo nós temos como trocar, por exemplo, clicando com o botão direito. Selecionei um cara, né? Eu posso clicar com o botão direito numa cor aqui e escolher se eu quero preenchimento ou a cor da linha, né? Então, por exemplo, vou colocar azul a cor da linha, né? E vermelho o preenchimento. Então a gente consegue mudar as cores aqui por baixo, né? Ou ainda, nós temos um menu lateral aqui, que se você der 2 cliques ele aparece. 2 cliques aqui na parte de baixo, que a gente consegue mexer, né? Inclusive com transparência aqui, olha só que interessante, ó. Eu consigo deixar um objeto semi-transparente aqui também, ó.
Então, tem muita coisa que a gente pode explorar aqui no Inkscape. Ela é uma ferramenta bem versátil mesmo, né? Nós temos também aquele conceito de camadas que nós tínhamos lá no GIMP, né? Então, aqui do lado nós vamos conseguir olhar os nossos objetos, né? E isso é legal também que você pode renomear ele, né? Retângulo, para você saber o que são cada um das coisas lá dentro, né, para ficar mais fácil se entender, né? E nós temos camadas também, né? Eu confesso que eu uso muito pouco a parte de camadas, porque o Inkscape tem outros recursos ali que facilitam a vida e a gente não precisa ficar mexendo com camadas se não quiser, tá? Então, mais para frente na disciplina a gente vai ver. Eu vou deixar como atividade para vocês só brincarem na interface. Então, tentem criar um desenho, pode ser parecido com esse ou alguma coisa assim. Brincar um pouco com todos esses recursos que eu mostrei para vocês, só para se familiarizar com a interface, tá? E assim, pessoal, antes da gente finalizar, eu queria deixar uma motivação para vocês, por que a gente está estudando essa ferramenta aqui. Ela é útil para um monte de coisa, como eu falei para vocês, tá? Eu, particularmente, uso muito o Inkscape para fazer esquemas gráficos para os meus artigos, e inclusive aqui um pedaço da minha tese. Então, eu costumo criar essas coisas aqui para colocar no texto, esses esquemas gráficos todos no Inkscape. Então, eu crio ele como um SVG e depois eu exporto ele como um PDF vetorial, né? Então, olha só que interessante. Eu tenho aqui uma imagem, né, dentro do texto. E olha só que bacana, eu posso escalonar ela infinitamente, que eu não vou perder qualidade, e eu ainda consigo selecionar o texto dentro da imagem. Então olha só que bacana quando você está construindo aí, fazendo um artigo, ou fazendo o teu TCC, alguma coisa nesse sentido, você deixar imagens assim, dá um aspecto mais profissional, eu diria, né? Então primeiro que não vai sofrer com aquela perda de qualidade, que às vezes você coloca uma imagem em bitmap e o cara vai expor isso numa tela maior para fazer uma apresentação de slides e tal, já perde qualidade, aqui isso não acontece, né? E você ainda tem todos esses recursos gráficos ali, mantendo a possibilidade do cara selecionar o texto, por exemplo, dentro, né? Então aqui outro esquema gráfico, olha só, eu consigo selecionar as coisas, consigo fazer buscas, o próprio Ctrl F no PDF que ele funciona, né? Então assim, eu acho muito interessante para quem vai partir para a área científica aí, usa o Inkscape para criar esses esquemas gráficos que você só tem a ganhar, tá? Ou qualquer outra ferramenta vetorial que você prefira, tá? Até as capas dos vídeos aqui do canal eu faço no Inkscape, olha só. Ele suporta imagens bitmap junto, como camadas, né? E ele te permite mesclar elementos, tanto lá do GIMP, eu posso ir lá e copiar alguma coisa, exportar um PNG, por exemplo, jogar aqui no Inkscape e colocar as coisas aqui. E olha só que interessante, as capas dos vídeos aqui, elas são todas tortas, ó. Tem esses retângulos aqui que saem até para fora da imagem e tal, né? Só que quando eu vou exportar ele, eu exporto só a página, né? Então, ele vai exportar só a parte que interessa aqui na imagem, né? Então, tem alguns trocadilhos aí por trás, né? Mas eu uso o Inkscape para isso também. Que mais, pessoal? Eu tenho alguns exemplos aqui, por exemplo, para criar interfaces de aplicativos, né? Aqui no caso, botões, né, que foram utilizados lá no Android. Eu fiz todo o esquema gráfico aqui no Inkscape, né? Então, eu construí os botões redondo, quadrado, enfim, ali. E depois a gente exporta isso como uma PNG, só que com uma qualidade bem boa, né? Bem alta, né? Então, o Inkscape ele é bem útil para um monte de coisas aí. E ao longo da disciplina a gente vai conversando mais. Valeu, pessoal!